Nós somos do movimento Vem Pra Rua pela Educação, estamos iniciamos ontem, na verdade, a nossa campanha salarial dos servidores da educação pública do Amazonas, tanto no estado quanto no município. E requeremos do deputado José Ricardo a sessão de tempo para conversar sobre algumas pautas que são fundamentais sobre a nossa categoria. O primeiro elemento é em relação à fiscalização do Fundo da Educação Básica, o Fundeb. E sobre o Fundeb, nós estamos denunciando, desde o início do ano, sobre como tem sido aplicada a verba desse fundo. São cerca de 5 municípios, entre eles o próprio município de Manaus, que foram denunciados à Justiça por uso irregular do Fundeb. O Fundeb é uma verba que vem do governo federal para os municípios e estados e que deve ser investida na educação básica. Desse fundo que vem do governo federal para os estados e municípios, 60% deve ser investido na valorização dos profissionais da educação. Acontece o seguinte, que ao longo do tempo, de 2011 até o ano de 2013, esse valor tem aumentado o repasse. Houve um repasse aos servidores, houve um aumento desse repasse. E no aumento do repasse dos valores, sempre houve sobras. Por quê? Porque o dinheiro tem que ser investido pelo poder público, e quando o poder público não investe devidamente esse dinheiro, a sobra deve ser rateada com os profissionais da educação. Nos surpreendeu que no ano passado não sobrou um centavo desse repasse. Ora, 40% da verba tem que ser utilizado na infraestrutura. Por exemplo, o Estado, ano passado, comprou molden, comprou tablet, porque os tablets verdes não são do governo federal, foi comprado com recurso do Estado. Só que toda essa verba que foi gasta é dos 40% para infraestrutura. Em compensação, em relação ao reajuste salarial, nós tivemos um reajuste parcelado, sendo que os 4% foram 10%, 4% que foi pago em janeiro desse ano. Então nós queremos saber e queremos fazer essa solicitação para a Assembleia Legislativa, que tem uma comissão de educação, e os deputados são o poder legislativo que fiscalizam também o orçamento que é investido na educação básica, aonde foi gasto esse dinheiro. Em janeiro, em pleno período de férias, os professores tomaram as ruas, foram à sede do governo do estado, foram à sede da prefeitura cobrar prestação de conta de como essa verba foi utilizada. Então queremos trazer essa pauta também para esta casa legislativa, de fazer a cobrança, já que o atual governador tem orgulho de dizer que é professor. Então, se ele é professor, queremos que ele dê uma aula para a gente, explicando como é que essa verba foi gasta e não veio parar no bolso dos profissionais da educação. Reajuste salarial. A partir do dia 1º de março, começa a campanha salarial efetiva da categoria dos professores. E o movimento Vem Pra Rua pela Educação, discutindo com os professores nas escolas, discutindo com os professores nas redes sociais e em assembleia, definiu que a nossa pauta para esse ano é um reajuste de 20%. Sabemos que a nação brasileira passa por uma crise econômica. Só que essa crise econômica, ela é principalmente instituída do ponto de vista de uma política mundial. Em compensação, no ano passado, foi aprovado o Plano Nacional de Educação. E eu quero dizer, nobre deputado Pelão e nobre deputado Josué Neto, que eu fui o delegado representante do Amazonas, da categoria dos professores, na Conferência Nacional de Educação. E lá no Plano Nacional, na meta 17, tem o item: valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a equiparar o seu rendimento médio ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente até o final do 6º ano de vigência deste PNE. O movimento Vem Pra Rua pela Educação lamentou muito a extinção da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Nós entendemos que tem 2 pontos fundamentais para o desenvolvimento de um Estado. O primeiro é a educação, o segundo é a inovação. A educação é fundamental porque ela desenvolve habilidades e competências básicas
para que todos os profissionais possam encarar o mercado de trabalho e possam encarar a sua própria vida com dignidade. Em compensação, quando o governo começa a colocar essas ações como ações paliativas, nós começamos a ter um problema de que tipo de Estado estamos construindo. E eu quero deixar claro isso a todos que estão assistindo essa sessão de tempo, que os profissionais de educação, mesmo trabalhando em 3 horários, que é o meu caso, mesmo desenvolvendo projetos de iniciação científica, que também é o caso da maioria dos professores que participam do Vem para a Rua pela Educação, através do programa Ciência da Escola, que é um programa de ciência e tecnologia, que tem avançado e muito na construção de uma educação de maior qualidade no nosso Estado. Olhamos e observamos esse cenário e não conseguimos ficar calados, ouvindo, como alguns, ao ouvir essa temática. É uma temática séria, e essa temática ela passa também pela valorização salarial. Então nós não estamos aqui mais com as faixas de professor Pedro Migalhas. Agora é lei, é um plano nacional que foi implementado, e inclusive quero lembrar a esta casa que em audiências no ano passado viemos pedir sessão de tempo e já discutíamos sobre a implementação do Plano Estadual de Educação. E o deputado Sidney Leite reuniu com os delegados para a Conferência Nacional de Educação e assumiu o compromisso que essa seria uma pauta a ser discutida aqui. E o movimento Vem para a Rua pela Educação vem mais uma vez ressaltar isso. Concluindo, achamos importante, fundamental que essa Assembleia tome um posicionamento em relação à SEDUC, que adiou a convocação dos concursados da Secretaria Estadual de Educação que houve ano passado. Achamos que tem que ser imediato e acreditamos que é dever dessa casa também se posicionar em relação a esse fato. Muito obrigado.